Ei, estudante! Você sabia que temos uma biblioteca inteira à nossa disposição? Através do Studio, você encontra dois ambientes que são fundamentais para a sua experiência. O sistema Minha Biblioteca, com diversos livros responsivos e até mesmo leitura em voz alta para você conseguir adquirir conhecimento de qualquer lugar. Além disso, também temos a Biblioteca Unicesumar, com diversos periódicos e artigos científicos. Nestes dois ambientes, você encontra as bibliografias básicas e complementares de todas as matérias do seu curso. Tá esperando o quê? Acesse unicesumar.edu.br/biblioteca e expanda agora os seus conhecimentos. Unicesumar EAD. O futuro começa agora. Ei, estudante! Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa noite, professor. Sejam todos muito bem-vindos. Nossa quinta aula ao vivo da disciplina. Pessoal, e aí, com a nossa quinta aula ao vivo, eu preciso que vocês fiquem bem atentos com as atividades de vocês, com os prazos que vocês têm de entrega de atividade também. Então, sempre entrem no estúdio para confirmar as datas que vocês têm de entrega de trabalhos, tá? Aproveitando também para lembrar, dia 3/11, vocês têm o Let's Talk da disciplina. 3/11 às 19 horas. Provavelmente vocês já receberam um comunicado hoje sobre essa informação. O link do Let's Talk para vocês vai estar no fórum, perto da atividade de fórum. Eu vi que já comentaram aqui que coincidiu com data de aula prática, mas pessoal, nós temos diversos polos e sempre vai coincidir com a aula prática de algum polo. Então, infelizmente, não tem como organizar de uma forma que atenda a todos, tá? Porque também a gente tem que compatibilizar com a agenda do professor e com a minha agenda também, de janela de trabalho. Então, eu sempre olho a melhor forma possível, mas nem sempre dá para atender a todos, tá bom? Vocês podem assistir de forma gravada depois, e eu recomendo também, quem estiver em prática, que envie as dúvidas no Fale com o Mediador, que daí eu transmito aqui no Let's Talk para a gente conversar com o professor na hora da live, ok? Então, depois vocês assistem de forma gravada, combinado? Professor, fique à vontade, a aula é toda sua. Beleza, Renan. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Então, hoje a gente vai falar sobre um conteúdo muito importante que é vitalidade urbana e sustentabilidade. Então, vamos começar lá. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Ao final, eu vou tentar trazer aqui para vocês também, como sempre, um conteúdo aqui, documento mostrando um pouco da prática desses conceitos. Daí eu encaminho o link ali para vocês darem uma olhada também, para servir de referência, tá? Então, o tema de hoje, para quem já deu uma olhada lá no material da disciplina, é vitalidade urbana e urbanismo sustentável. E a gente vai falar principalmente de dois autores assim que são muito importantes nessa área, que já é um conteúdo, um tema mais contemporâneo aí às necessidades atuais nossas nas cidades. E os dois principais autores vão ser o Ian Gell e o Jeff Spex, falando sobre a questão da vivência da cidade, tá? Então, como ter uma cidade mais pujante, mais viva, que traz melhor bem-estar assim, para as pessoas. Então, a meta de aprendizagem de hoje é entender o espaço urbano como território da vida ou das atividades urbanas, aprender a teoria do Ian Gell para cidades humanizadas e vivas, conhecer os princípios para a construção de cidades vivas, reconhecer esses princípios nas construções, né, saudáveis, articular estratégias para o planejamento das cidades sustentáveis e compreender o conceito de planejamento ambiental. Aqui a gente falando de ambiental não só
de preservação da natureza, mas também falando de ambiente, né, de ambiente construído. Entender os principais aspectos e objetivos do planejamento ambiental também para a gente considerar aí no nosso planejamento, tá? Então, começando sobre o tema vitalidade urbana, até queria fazer um adendo que hoje a gente teve um evento ali da Secretaria de Urbanismo em que o secretário esteve expondo ali sobre as estratégias aí da gestão para os próximos 4 anos, e eu achei curioso assim que esse tema que a gente vai estudar agora, o quão importante, quão foi citado dentro dessa apresentação, então o quanto foi considerado assim para realizar o planejamento urbano da cidade, né? Daí a gente vai ver como a gente pode implementar isso, como melhorar a qualidade de vida nas cidades. Jeff Speck, ele entra com conteúdo sobre cidade caminhável. Se vocês procurarem ali no YouTube, quem tiver com mais tempo, mais curiosidade, tem vídeos e palestras dele disponíveis, assim, inclusive no TED Talk, em que ele fala de forma assim bem casual sobre esses pontos que ele traz sobre como tornar a cidade mais atrativa para as pessoas caminharem e como elas se sentirem mais seguras, e tanto no aspecto assim da sensação de segurança, quanto no aspecto de organização das vias, da circulação, hierarquização das vias e tudo mais. E ele traz isso tudo embasado num conteúdo bem prático mesmo, de levantamento, de estatística, e tudo isso muito embasado em dados reais, né? E a gente tem um outro livro muito importante, que é o Cidades para Pessoas, do Jan Gehl, que também é um autor super importante, bem reconhecido, renomado aí, dentro da arquitetura e urbanismo. Esse daqui, até tem um livro dele aqui que é exatamente isso, né? Cidades para Pessoas. Também é um material fácil de encontrar resenhas e todo esse conteúdo, em que ele traz não só o levantamento, o estudo, né, de como ele chega nesses princípios da cidade para pessoas com uma escala mais humana e mais agradável, mas ele traz também diretrizes. Então, você vai encontrar lá diagramas de como projetar um ambiente público, tanto de vias quanto de praças e parques e tudo mais. E os principais conceitos que ele vai trazer dentro do Cidade para Pessoas é sobre a dimensão humana. Então, como trazer uma escala, uma relação para a cidade mais humana com o usuário, né? E como que a gente vai atingir isso? Sobre mobilidade ativa, então, sobre as pessoas realmente usarem a cidade para caminhar de forma não mecânica, né? Não com um carro, veículo, mas de forma mais ativa mesmo, para trazer vitalidade, exercício físico mesmo, atividade para as pessoas. E vitalidade urbana no sentido de diversidade, de como as pessoas se sentem estimuladas ou melhor numa cidade, e como que a gente pode trazer isso como planejamento urbano. Então, o olhar do Jan Gehl, nesse olhar dele, ele traz algumas diretrizes que são relacionadas a rotas diretas e lógicas dessa circulação, da organização da circulação de pessoas, espaços com uma relação de escala ou dimensões mais modestas, uma relação mais humana com as pessoas, então um detalhe, um ritmo de fachada menor, então uma relação mais próxima das pessoas. E uma clara hierarquia dos espaços, tanto vias quanto espaços públicos abertos. Então, sobre as rotas diretas e lógicas, esse diagrama é do livro dele, tá? Do Cidade para Pessoas. Ele traz ali à direita uma figura
que mostra de cima para baixo como é a organização das quadras ou das vias, do lugar que é ocupado, e a relação do pedestre ali. Então, primeiro, em cima, a gente tem a quadra comum, ou a forma comum de se projetar, que seria mais dispersa, e que é totalmente diferenciado onde a pessoa está, onde é ocupada a quadra, o miolo da quadra, e a rua onde o veículo está. E embaixo a gente já vê uma situação um pouco mais igualitária de hierarquia entre pessoa e carro, e aquela flecha interna da quadra indica assim os caminhos peatonais, os caminhos para pessoas dentro da quadra e a relação com o veículo, mas ainda assim segregando, né? Então, a pessoa ou as pessoas caminham só dentro da quadra, o veículo só fora da quadra. Daí a gente já tem embaixo ali uma visão que já prioriza o pedestre com esses caminhos, essas passagens entre quadras e os caminhos internos. E então a gente vê uma priorização das pessoas nessa figura. E a gente tem o último que seria o ideal para ele, que são os caminhos, a priorização e colocar a pessoa em primeiro lugar. Então, já é uma via ali que é tomada por pessoas com circulação controlada de veículos, protegido para pessoas. Ele fala de trazer também as vias numa hierarquia, altura mesmo, cota, na mesma cota da calçada, com proteção física e tal, mas para fazer o tráfego de veículos ser reduzido mesmo e mostrar para quem está de automóvel que a prioridade é a pessoa e que a qualquer momento o veículo tem que parar, digamos assim. Então, são estratégias que vão ser trazidas aí que tem que ser usado caso a caso. Mas ele mostra nesse livro um embasamento, ele não tira da cabeça dele, né? Ele faz realmente pesquisas e mostra lá estatísticas de como que existe uma redução mesmo de acidentes e como as pessoas também melhoram a percepção da cidade, assim, quando se tem essas situações de priorização das pessoas em relação aos veículos. Outra relação que ele vai trazer de uma cidade para pessoas é a relação mais modesta das dimensões, ou seja, perto de onde a pessoa caminha, onde tem uma relação direta com o usuário, a gente tentar trazer uma escala menor, por exemplo, da fachada que a gente tem nessa figura. Apesar que essa figura não é desse capítulo, mas eu achei que ela exemplifica bem que quem está passando pela rua tem uma relação mais harmônica com esses edifícios que estão ali de baixa densidade ali, que tem a fachada mais composta, menor, tem uma relação mais humana, digamos assim, com a escala, assim, do que quem está passando numa quadra que tem um edifício grande e com uma fachada repetitiva e pouco voltada para fora. Então, acho que mostra isso, essa relação. E ele vai relacionar tanto as dimensões de largura e altura, e é um aspecto que a gente já via ali nos autores anteriores, mas ele também vai falar em relação a ângulo de visão, como que a gente pode projetar ou planejar uma cidade mais harmônica. Então, mostrando lá que, de repente, numa altura maior, a gente pode ter um ritmo de fachada mais espaçado, por exemplo, e ele vai trazer algumas diretrizes em relação a isso. E no planejamento urbano, a gente pode aplicar por meio dos parâmetros, né, urbanísticos, e também nas diretrizes de projetos que a gente pode colocar e traçar, tanto para equipamento público quanto para a ocupação do privado mesmo. Outro conceito que ele vai trazer como um aspecto que deve ser considerado para uma cidade para pessoas é uma clara hierarquização do espaço urbano, deixando claro onde é o local
para cada modal, digamos assim. Na esquerda, a gente tem o que ele diz como uma figura, uma representação de algo, uma situação ruim, que é aquela via só com faixa de veículos, com a calçada recuada e que, por exemplo, não tem um espaço dedicado para o ciclista, não tem um espaço dedicado para o ônibus, e a gente não tem essa clara diferenciação no espaço urbano, enquanto que à direita a gente já tem uma situação mais ideal, que ele traz ali com um ticket verdinho, mostrando ali que tem uma diferenciação das vias, ida e volta, a ciclovia no meio. Tudo bem que a ciclovia, hoje a gente tem estudos indicando que talvez seja melhor assim, uma ciclovia mais separada junto à calçada, uma questão de proteção e segurança do ciclista. Mas a gente já vê que é um avanço a figura da direita da esquerda em relação à hierarquização do espaço público e mostrando qual que é a prioridade desse espaço público, do espaço urbano. Então, a prioridade, no caso da direita, fica mais claro que é o pedestre, o ciclista, em relação ao veículo. E junto, dentro desse campo ampliado aí, digamos, da experiência das pessoas na cidade, como trazer isso como diretriz, a gente tem a teoria da caminhabilidade, que é do Jeff Spex, que fala como teoria geral da caminhabilidade. Essa figura da direita é uma figura do próprio autor, em que ele representa ali uma situação prática, né? Se não me engano, no caso São Francisco ou Boston, em que ele aplica esses conhecimentos, né? Então ele tem uma via lá que eles reconhecem como uma via só com faixas de veículos e a calçada bem típica, assim, estreita, né, junto às edificações, e como que ele vai transformar isso numa cidade, num espaço urbano mais agradável, mais convidativo para as pessoas. Ele vai mostrando algumas estratégias que ele vai aplicando. Então, criando uma faixa para drenante, criando uma faixa só para ônibus, estendendo a calçada em relação à via, então priorizando as pessoas. E ele vai trazer aí esses principais conceitos que o conteúdo material nosso aborda, que é a cidade proveitosa, a cidade segura, a cidade confortável e a cidade interessante. Eu queria só, assim, explicar um pouco, assim, essas teorias, esses conceitos que a gente aplica, eles têm que ser, são indicadores ou parâmetros mensuráveis. Então, não é só uma intenção. Então, os estudos assim dentro do planejamento urbano, eles não indicam só, eu quero ter uma cidade mais segura, mas ele indica, coloca parâmetros específicos para a gente medir isso. Em cima da figura à direita, a gente tem um exemplo dessa aplicação desses conceitos num levantamento, numa pesquisa realmente científica, num levantamento sobre a caminhabilidade das mulheres num local público. Essa figura, ele retratava ali a metodologia de diagnóstico e foi aplicado em algumas ruas ali. Então, ele tem os 4 conceitos da caminhabilidade e dentro desses conceitos ele traz os indicadores específicos. Então, esse exemplo ele fala sobre a segurança, daí à direita ele abre essa árvore e coloca lá os indicadores. Então, a segurança em relação à periculosidade com veículos, a segurança no sentido de se machucar realmente, e a segurança no sentido de risco de agressão. Lembrando que, nesse caso, né, que ele está estudando sobre a caminhabilidade para mulheres. Então, ou seja,
que eu quero dizer é que são aspectos mensuráveis, são práticos, não são só subjetivos. Então, uma cidade mais proveitosa, para ele, é uma cidade que atende à necessidade da população. É uma cidade que você consegue tirar proveito melhor. Então, eu estou no meu bairro e eu consigo aproveitar o espaço público melhor porque eu caminho até o mercado, porque eu consigo ir até a padaria, porque o meu filho consegue ir a pé até a escola. Então, é uma cidade mais proveitosa. É um tipo de indicador que a gente pode usar no planejamento. Uma cidade mais segura, no sentido que ele vai comentar, no sentido de proteger as pessoas dentro dessa hierarquia de vias de circulação. Então, algumas estratégias são, como ali na figura da direita, que é aumentar a calçada sobre a via, separar melhor esses modais e dar prioridade para algum modal, né? E de preferência as pessoas. E aqui ele mostra até nessa figura uma diferença aí, quando a gente tem uma via, um local com essas estratégias implementadas, como a gente consegue uma circulação, um fluxo de pessoas maior do que na via clássica, só com faixas de veículos e a calçada bem limitada ali. E ele traz também essa estratégia que é trazer a esquina ali, alargar a calçada para proteger quem está na calçada e vai cruzar a via. Então, tanto o pedestre quanto o ciclista. E isso é um tipo de estratégia que vai ser aplicado. E a cidade confortável, que seria a cidade na escala humana. Uma cidade que você tem uma percepção mais humanizada. Então, uma fachada mais ritmada, por exemplo, uma praça que não seja tão grande ou tão comprida e que tenha uma proporção com a fachada ou com a rua, com as pessoas um pouco melhor pensada. E isso ele entende como uma cidade mais confortável. Dentro dos estudos de um diagnóstico de uma região, de uma cidade, você pode considerar isso também dentro o conforto em relação a ruídos, a poluição, em relação às áreas verdes, a permeabilidade da visão também. Então, tudo isso pode ser um indicador no seu planejamento. E as cidades interessantes, ou as cidades que trazem um diferencial, uma coisa que torna essa região ou a cidade única. E então esse princípio ele vai falar não só dos marcos arquitetônicos ali, onde a gente vai considerar os pontos mais interessantes da cidade, mas também definir estratégias que tornam a cidade mais interessante para as pessoas. Nesse exemplo, a gente tem a aplicação da arte de rua, né, do grafite ali em fachadas, então, ali no contexto urbano. E é um tipo de estratégia que a gente pode trazer no planejamento urbano. Vou dar o exemplo, mais uma vez, ali da prefeitura, que é onde eu trabalho, que foi adotado, por exemplo, aberto alguns espaços para a participação de grafiteiros aí do país inteiro, né? Aqui da cidade também, principalmente, mas também de outros locais. Habitação de interesse social, em que a gente tinha uma situação de uma empena, né? Uma empena grande, e tentar trazer aí a participação da população, né? Então, refere-se a ser interessante no sentido visual, mas ser interessante também
na participação das pessoas. Outro conceito que vai estar muito relacionado à vitalidade, à sensação de vitalidade, uma escala humana na cidade, é a densidade do local. A gente conversou isso na última aula, eu lembro que alguém levantou essa questão do que eu considerava melhor, né? Ser um local mais denso ou menos denso. O Yangel, por exemplo, ele vai trazer no conteúdo no livro dele que uma cidade mais densa é uma cidade mais diversa, uma cidade que tem uma vitalidade maior. Porém, assim, eu ainda acho que é para cada caso. Aqui a gente traz uma relação, uma figura sobre a dimensão horizontal e a densidade do local em relação com a verticalização. Então, a gente pode definir isso por meio de parâmetros e ser de forma intencional, né? Então, esses conceitos que a gente está estudando, assim, eles vêm sendo implementados em diferentes planos diretores e em diferentes planejamentos de diversas formas. Uma das formas, um dos parâmetros que tem sido adotado, esse exemplo da figura da esquerda é do plano diretor de São Paulo, que é o incentivo à fachada ativa. Então, a gente está no espaço urbano adensado, tentar trazer uma fachada ali a nível do pedestre mais convidativa, mais permeável aos olhos, e tentar incentivar isso de alguma forma por meio do planejamento urbano. A gente pode definir isso não só com uso e ocupação, mas definir com incentivos. Nesse caso, a gente tem ali o incentivo ali de aplicação da fachada ativa para isenção, né? Não conta como área construída, por exemplo. No caso de BH, eles têm um caderno sobre fachada ativa no site da prefeitura, lá bem interessante, que traz exemplos de cada caso, assim, e o que conta como o que não conta, melhor dizendo, como área construída, o que contaria em relação à fachada ativa. Então, no planejamento tem que estar claro qual que é essa forma, né, de incentivar e quais são os critérios. Nesse caso, a gente tem o de São Paulo, tá? Então, a gente vê lá, objetivo, promover o uso mais dinâmico dos passeios públicos, que é mais ou menos o que a gente está falando. Qual que é o critério? Lote contestado a maior que 20 metros, com a área do térreo destinada a uso classificados nas subcategorias. Uso não residencial, ou seja, comercial. Aquela mesma questão que a gente conversou da Jane Jacobs, né? Que trazer o comércio ali para o nível do térreo, trazer vitalidade, fluxo de pessoas e como isso traria uma sensação de bem-estar maior e de segurança. E o incentivo, então, não será computável até o limite de 50% da ocupação do lote, se for implementado a fachada ativa. Então, é uma forma da gente agir enquanto planejadores de forma ativa. Esse exemplo aqui já é o de BH. Esse aqui é um exemplo só, mas ele mostra de diversas formas como poderia ser a fachada ativa aplicada num lote. E o que atende ao requisito, o que não atende, e os tipos de usos que eles querem estimular. Mas é a mesma questão lá, trazer o comércio para o térreo, perto das pessoas e ter uma fachada mais permeável. A gente tem uns estudos e algumas críticas em relação a esse tipo de implementação, mas a grosso modo é uma atitude positiva para a cidade. Em São Paulo a gente tem alguma crítica lá porque
algumas construtoras não têm conseguido dar uso para essas áreas do térreo onde tem a fachada ativa. Mas talvez isso não seja um problema da fachada ativa, mas da forma de gerir o espaço. Talvez ver e pensar até como planejadores urbanos, formas de trazer outros tipos de uso e ocupação ou forma de locar os imóveis diferente do que é o convencional para trazer o uso para o térreo. Então, uma questão ainda em elaboração. Outro parâmetro que a gente traz aí no plano diretor, que tem vindo à tona aí, com base nesses estudos, é a área semipública ou a área, o que chamam de área de fruição pública. Então, aquela área entre a calçada, a rua, e o lote, como fazer a gente ter uma transição mais diluída, né, entre o público e privado, e trazer, então, assim, uma cidade mais viva, mais agradável, mais estimulante. Esse daqui é o exemplo de Belo Horizonte, e que eles trazem exemplos lá do que eles consideram como área de fruição pública e como que eles incentivam, por meio dos parâmetros urbanísticos, esse tipo de aplicação. Outra questão que é trazida para a criação de uma cidade para pessoas, voltada a pessoas, é a arborização urbana. Então, trazer o verde aí para a cidade e como que isso traz uma melhor qualidade de vida, né? Aqui a gente tem um esquema de intenção mesmo, de planejamento de arborização. Então, a gente tem no perímetro da cidade a intenção, então, de manter os bosques uma área mais natural, e à medida que a gente vai para o centro, tornando-se isso mais espaço, assim, e tendo a arborização de vias de canteiros centrais e calçadas. Então, a gente pode trazer como intenção. Outra intenção tem sido ter um cuidado maior com as espécies de árvores implementadas, para trazer menos problemas, né, de manutenção pública ou manutenção do próprio privado mesmo, e tentar trazer espécies nativas, então espécies da nossa região, do Brasil, e para trazer mais diversidade mesmo para a cidade, né? E não ficar ali repetindo aquela mesma tipo de árvore, que às vezes é uma espécie invasora que impede o desenvolvimento mesmo da vegetação local, né? E tudo isso eles relacionam com a sensação de proveito mesmo da cidade. Outro conceito que se tem, que é citado um pouco no material, que é o Transport Oriented Development. Foi um E a mais ali, depois posso tirar. Mas tentar trazer o desenvolvimento da cidade, desenvolvimento urbano, orientado pelo meio de transporte. Nesse caso, a gente não está falando só de veículos, a gente está falando de ônibus, de bicicleta e caminhar a pé mesmo. Então, planejar a cidade pensando nesse tipo de hierarquização e separação das vias e ter uma forma mais embasada em relação à circulação. Sobre o planejamento ambiental, então, meio que afunilando ali o nosso conteúdo de uma coisa mais macro para uma coisa mais específica, acho que todos sabem, né, que é conhecimento geral, assim, que dentro da sustentabilidade a gente vê o impacto que tem a cidade, ou a área construída e pavimentada, e em relação à qualidade de vida, à poluição e também a reciclagem, a economia de recursos. Então, isso tem sido evoluído muito, né, na discussão, na teoria do planejamento urbano, e como que a gente pode
intervir ou ajudar dentro das cidades. A gente vê cidades europeias como Copenhague, que aplicam isso de forma mais intencional. Por exemplo, eu vi uma notícia esses dias que, acho que Copenhague mesmo, pretendia até 2030 ter todos os seus materiais de origem reciclável. Então, é uma meta ousada e num plano, num prazo bem curto até, se você for ver em relação à complexidade que é tudo isso. Então, aqui a gente tem uma figura da cidade de São Paulo sobre as áreas de preservação permanente perto de encostas de rios e como que isso é trazido dentro do parâmetro urbanístico para a preservação. A gente pode preservar definindo quais são os critérios e também quais são qual a mudança que a gente quer criar, né? Então, conservar e recuperar o meio ambiente e a paisagem dos fundos de vale, reduzir a contaminação ambiental, nesse caso, incentivar hábitos e práticas que visam a proteção de recursos ambientais, são algumas das formas que a gente tem de aplicar esse conhecimento dentro do planejamento. Então, os objetivos são mitigar impactos, então, da ocupação humana dentro da cidade, preservar os ecossistemas, né, existentes, a vegetação existente, a mata nativa, e garantir a qualidade de vida para as gerações futuras. Então, isso está embasado não só na necessidade de ser mais sustentável na forma de ocupação, mas também com a qualidade de vida dentro da cidade, dos espaços urbanos. Daí, dentro desse planejamento ambiental, a gente vai ter os indicadores de cidades sustentáveis. São diversos indicadores aplicáveis na cidade. Aqui tem um exemplo, né, que é o Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades no Brasil. Já eu passo o link para vocês e vou abrir aqui para vocês verem. Para vocês verem que a sustentabilidade é aquela questão, não é apenas ambiental, ela é também social, econômica, e aqui a gente tem uma avaliação de diversas cidades do Brasil em relação a cada item da ODS da ONU, né? Que são os indicadores lá de sustentabilidade. E é interessante esse site que vocês vão ver que não é medido assim, melhorou 10% do planejamento da preservação ambiental. Não, ele vai trazer índices específicos. Nesse exemplo da figura, a gente tem aqui um indicador que foi utilizado, percentual da população de baixa renda com tempo de deslocamento ao trabalho superior a 1 hora. Então, um levantamento objetivo de avaliação mesmo dos indicadores de sustentabilidade. Depois eu passo o link para vocês darem uma fuçada e vendo mais especificamente cada indicador, até porque o nosso trabalho lá da atividade mapa uma das dificuldades, onde vocês vão ver mesmo a aplicação desses conceitos, é na definição desses indicadores, que demora um pouco para engatilhar ali, mas faz toda a diferença no que vai transformar um planejamento urbano ideal de algo realmente aplicável. Outra questão bastante importante relacionada à cidade para pessoas sobre vitalidade urbana é a participação cidadã, que tem ganhado muito espaço e cada vez mais, né, dentro do planejamento urbano, pensando que a gente não tem mais como fazer planejamento urbano como o Robert Moses fez em Nova York, lá na questão da Jane Jacobs. Chegar lá e impor uma questão sem a participação da população. A gente vê que existem diversos fatores que são negativos em relação a esse tipo de intervenção. Então, a participação cidadã é importante e dentro do planejamento urbano é importante a gente saber como vai fazer a população participar.
Isso entra dentro do requisito de sustentabilidade social, nos indicadores da ODS, e isso a gente chama de planejamento participativo. As formas da população participar, a gente vai discutir mais adiante no conteúdo, em que a gente vai ter uma unidade específica sobre participação, os processos de participabilidade, mas assim, as assembleias é uma grande questão aí. Um outro conteúdo, assim, que vamos pôr aí, que é como um conteúdo futuro, que tem ganhado espaço nos estudos aí de planejamento urbano, que são as cidades inclusivas. Então, como a gente planejar e considerar quem precisa de uma situação de acessibilidade, uma mobilidade reduzida, ou que entra aí quem tem portador de deficiência, mas também idosos, crianças, como que a gente faz para criar, planejar uma cidade mais inclusiva nesse sentido? Então, a gente não está falando só de piso tátil, mas também, talvez, em piso, em nível, evitar certos tipos de revestimento, em calçada, tudo isso. Então, o futuro da cidade, nossa, passou aí desde questionamentos sobre participação popular, sobre racionalização ou não do desenho da cidade, e falou um pouco ali sobre vitalidade urbana, sobre a escala humana, a vivência da pessoa, o aspecto do usuário dentro da cidade, e hoje a gente fala sobre economia de recursos, uma cidade mais resiliente. Resiliência é um tema muito assim atual dentro do planejamento urbano. Então, como as cidades se preparam para um evento de urgência, ou uma catástrofe, ou uma possível enchente, por exemplo, situações de risco, e como que a gente torna a cidade um pouco mais resiliente? Como que ela consegue se proteger de tudo isso? Como que a gente consegue pensar a cidade de forma mais robusta? Então, seja por meio da drenagem melhor pensada, ou de uma expansão urbana melhor pensada, formas de comunicação com a população melhor pensada, formas de evitar, por exemplo, apagões na cidade. Então, tudo isso está começando a entrar com muita força dentro do estudo do planejamento urbano e como a gente tem que pensar a cidade. Aqui eu trouxe algumas figuras de outros conteúdos aí que estão em evidência dentro do planejamento urbano, e aqui a gente tem um material de diretrizes, né, de implementação de ciclovia, que tem sido muito bem pensado e muito modificado. Tem esse material que ele analisa diversas soluções de separação de faixas de ônibus, ciclovia, pedestre, e formas de fazer esse cruzamento entre modais, e tem um embasamento com um estudo de mobilidade em relação às diversas soluções que a gente pode aplicar num planejamento. Só um minuto. E aqui, ao final, a gente tem essa figura que mostra, né, a diferença. Lembra aqueles 4 aspectos lá do Jeff Specs? Sobre segurança, conforto e espaço. Uma análise de cada solução sobre esses 4 requisitos. E aqui uma figura do Yangel, né, que mostra a relação mais humana ali do ambiente urbano com a pessoa. Esse o conteúdo dessa unidade. Vou abrir aqui. Alguém levantou a mão?
Acho que é o Renan. Era eu mesmo que estava com a mão levantada, professor, mas foi sem querer que eu levantei. Ah, tá. Não, beleza. Então, beleza. Eu vou só compartilhar aqui, então. Da aula era isso, e eu quero compartilhar com vocês um material que é dos indicadores, né? Da ODS. Vocês estão conseguindo ver? Tá dando, Renan? Sim, tá Sim? compartilhando. Beleza. Então, nesse site aqui, já mando o link, você consegue ver para cada cidade do Brasil os indicadores da ODS e como eles estão atendendo ao longo do tempo. Então, aqui eu queria só que vocês dessem uma olhadinha, uma olhada no geral, assim, que são indicadores bastante objetivos. E se você clicar em cada indicador, ele traz aqui a evolução no tempo e uma descrição sobre o que é esse indicador e como que eles mediram esse objetivo, tá? Então torna a coisa assim um pouco mais palpável, mais prática ali. Eu vou caminhar aqui o link. Foi, né? Bom, se alguém tiver alguma questão, eu libero aí para que indiquem. Acho que aqui no chat ninguém mandou nada, assim, que Professor, dependa não de uma sei. resposta. Eu não sei se você já tinha respondido, mas a Gigiane perguntou por que que os materiais estão em uma língua que não é a nossa. Os materiais. Estão em Ah, dos inglês. slides? Acredito que seja. É isso, Gigiane? Alguém tem mais alguma Eu pergunta? acho que deve ser as figuras aqui do autor. Mas assim, em relação à figura, se for questão assim do entendimento, posso indicar aí algumas ferramentas, o Google Translate, que é fácil de usar ali para ver. Mas é que é um material, vamos supor, a gente traz algumas pesquisas, as figuras de pesquisas assim, que às vezes são realmente em língua estrangeira. Mais alguma dúvida, pessoal? Prof, acho então por hoje é isso. Muito obrigado pela aula de hoje. Pessoal, bons estudos a todos. A gente se encontra então a semana que vem, próxima aula. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.